30 dias. Apenas alguns minutos por dia. Um exercício que parece simples, mas que tem o poder de transformar completamente a forma como o seu corpo funciona. Só que existe um detalhe que ninguém te conta. O que começa a acontecer no seu corpo já na primeira semana não tem nada a ver com aquele tanquinho que você vê no Instagram. Você já tentou fazer prancha? Aquele exercício onde você fica parado, apoiado nos antebraços e pés, tremendo como se estivesse enfrentando o pior momento da sua vida? Pois é. Parece fácil quando você vê alguém fazendo. Mas quando você tenta segurar por 30 segundos, descobre músculos que nem sabia que existiam. E aqui está o ponto. A prancha não é sobre quanto tempo você aguenta. É sobre o que está acontecendo por baixo da pele enquanto você treme. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de continuar. Você sabe qual é o músculo mais importante do seu corpo e que você provavelmente nunca treinou de verdade? Não é o bíceps, não é o peitoral, não é o glúteo. É um músculo que você nem consegue ver no espelho. E ele é a diferença entre um corpo forte e um corpo que compensa, que sofre, que dói. Esse músculo se chama transverso abdominal. Fica bem embaixo de todos os outros músculos da barriga. Funciona literalmente como um cinto interno, enrolado em volta da sua cintura, segurando tudo no lugar. Estudos com ultrassom mostram que quando você faz prancha corretamente, esse músculo ativa com uma intensidade que poucos exercícios conseguem alcançar. E aqui está o problema. 90% das pessoas fazem prancha errado, focando apenas em segurar o corpo no ar, sem nem perceber que esse músculo deveria estar trabalhando. Mas vamos ao que interessa. O que acontece quando você decide fazer prancha todos os dias durante 30 dias? Na primeira semana, você vai odiar. Seus braços tremem, suas pernas tremem. Você sente que vai desmaiar. E provavelmente você vai conseguir segurar uns 20, 30 segundos antes de desabar. Aqui está o que você não vê. Seu sistema nervoso está aprendendo a recrutar fibras musculares que nunca foram usadas juntas. Seu cérebro está criando novos padrões de ativação. Não é só força, é coordenação neurológica. Um estudo publicado no International Journal of Sports Physical Therapy acompanhou pessoas que treinaram estabilidade do core por 4 semanas. Os pesquisadores usaram ultrassom para medir a espessura e a ativação do transverso abdominal. Sabe o que descobriram? A espessura do músculo aumentou significativamente e, mais importante, o tempo que o músculo levava para ativar antes de qualquer movimento melhorou drasticamente. Traduzindo, seu corpo aprende a estabilizar a coluna de forma automática, antes mesmo de você pensar nisso. Mas calma, porque tem uma reviravolta aqui que muda tudo. Por volta da segunda semana, algo estranho começa a acontecer. Você percebe que está sentando mais ereto sem esforço. Aquela dor chata nas costas que aparecia toda tarde quando você ficava muito tempo no computador, diminui. E você nem fez nada além de ficar parado em prancha por 1 minuto por dia. Como isso é possível? A resposta está na sua postura. Pesquisadores descobriram que exercícios isométricos como a prancha ativam simultaneamente músculos da parte frontal e de trás do tronco. Enquanto o transverso abdominal, o reto abdominal e os oblíquos trabalham na frente, os músculos eretores da espinha e o multífido trabalham atrás. É uma cocontração perfeita que puxa sua coluna para o alinhamento neutro. Um estudo de 2022 mostrou que prancha realizada regularmente reduziu significativamente o desequilíbrio postural e a tensão na coluna em pessoas que passavam muitas horas sentadas. E tem mais. Aquela sensação de instabilidade que você tinha ao levantar peso ou fazer outros exercícios, ela começa a sumir. Agora, chegando na terceira semana, você provavelmente já consegue segurar a prancha por 1 minuto ou mais. Mas aqui vem o erro que todo mundo comete: achar que quanto mais tempo você segura, melhor. Errado. Um fisioterapeuta da Harvard, Eric Litalian, deixou isso bem claro. Depois de 2 minutos, não existe muito ganho adicional. O que você precisa fazer é variar. Prancha lateral, prancha com elevação de braço, prancha com movimento. Por quê? Porque variações diferentes ativam fibras musculares diferentes. Um estudo comparou a ativação muscular durante diferentes variações de prancha. A prancha tradicional ativa bem o reto abdominal e o transverso, mas a prancha lateral dispara os oblíquos, aqueles músculos dos lados que te dão estabilidade rotacional. E a prancha reversa, aquela de barriga para cima, ativa fortemente os músculos posteriores, incluindo glúteos, isquiotibiais e a região lombar. Cada variação tem um propósito. Se você fica 30 dias fazendo sempre a mesma prancha, seu corpo se adapta e para de evoluir. Aqui está o detalhe técnico que muda o jogo.
A prancha ativa seus músculos do core, com forças de compressão relativamente baixas na coluna, entre 1.600 e 1.800 newtons. Comparado com abdominais tradicionais ou extensões de coluna, que podem gerar forças muito maiores, a prancha protege sua lombar enquanto fortalece. É por isso que fisioterapeutas recomendam prancha para pessoas com dor nas costas. Mas e aquela promessa de barriga tanquinho? Deixa eu ser direto com você. A prancha sozinha não vai te dar six-pack visível. Por quê? Porque definição abdominal depende de percentual de gordura corporal. Você pode ter um core fortíssimo, músculos abdominais super desenvolvidos, mas se houver uma camada de gordura por cima, você não vai ver nada. A prancha constrói força, estabilidade, resistência e função. Ela não queima gordura localizada. Isso não existe. Mas aqui está o que poucos sabem. Músculos abdominais fortes funcionam como um cinto natural que puxa sua cintura para dentro. Um estudo mostrou que o fortalecimento do transverso abdominal, aquele músculo profundo, pode reduzir visivelmente a circunferência da cintura não porque queimou gordura, mas porque literalmente segura tudo mais apertado. É como vestir um colete estruturador, mas feito de músculo. Chegando na 4ª semana, os resultados começam a aparecer de formas que você não esperava. Pessoas relatam que conseguem correr mais rápido sem perder a postura. Levantam peso com mais segurança. Jogam futebol sem sentir aquela fisgada na lombar. Por quê? Porque o core não serve só para deixar a barriga bonita. Ele serve para transferir força entre a parte de cima e a de baixo do corpo. Pense nisso. Quando você corre, cada passo gera uma torção no tronco. Se seu core é fraco, essa torção vaza energia e pode causar lesões. Com um core forte, você transfere força de forma eficiente. Cada passo te empurra para frente com mais potência. Quando você levanta peso, a estabilização do core acontece antes do movimento dos braços. Se você não tem essa base, você compensa. E aí o ombro sofre, o joelho sofre, a lombar sofre. Um estudo com atletas mostrou que melhorar a resistência muscular do core através de pranchas aumentou significativamente o desempenho em testes de equilíbrio e controle postural. Não foi só uma questão estética. Foi funcional. Agora, aqui está pois a verdade que ninguém quer ouvir. 30 dias é só o começo. Se você parar no dia 31, em 2 semanas você começa a perder boa parte do que ganhou. Músculos precisam de estímulo constante. Não precisa ser prancha todo dia para sempre, mas precisa ser algo, porque o corpo humano funciona no princípio do use ou perca. Aquela ativação neurológica que você conquistou, ela some se você não mantém o treino, mas se você mantém, mesmo que sejam 3 vezes por semana, os benefícios se acumulam. Pesquisas mostram que pessoas acima de 50 anos que fazem exercícios de estabilidade regularmente reduzem o risco de quedas em até 36%. Por quê? Porque equilíbrio não é só sobre pernas fortes. É sobre um core que responde rápido o suficiente para te segurar quando você tropeça. E tem outro ponto que ninguém menciona. Prancha melhora sua respiração. Quando você segura a posição, você precisa respirar mesmo sob tensão. Isso fortalece o diafragma e ensina seu corpo a manter estabilidade mesmo enquanto respira. Parece pequeno, mas é enorme. Em situações de esforço, seja subir uma escada, carregar compras ou fazer qualquer atividade física, você precisa respirar e se manter estável ao mesmo tempo. Então, o que realmente acontece com o seu corpo ao fazer prancha por 30 dias? Você constrói um alicerce. Não um alicerce que aparece em foto, mas um alicerce que te permite viver melhor, se mover melhor e envelhecer melhor. Seu core se torna um sistema integrado de estabilização, não apenas um grupo de músculos isolados. Sua postura melhora, suas costas doem menos, seu corpo aprende a se proteger. Mas você precisa fazer certo. Não é sobre segurar pelo maior tempo possível até desmaiar. É sobre manter a forma perfeita, ativar os músculos certos e progredir de forma inteligente com variações que desafiam seu corpo de jeitos diferentes. O corpo que você quer não vem de milagres. Vem de pequenas decisões consistentes. E a prancha pode ser uma delas. Mas só se você fizer direito, entender o porquê e não parar no dia 30.